Sabe o que esse vídeo prova pra mim e pra você? Que a katana pode ser uma excelente espada para fazer salada de frutas. Boa, caralho. Alguém que vai falar sobre... katana versus espada longa europeia. Qual a melhor? Com certeza a espada longa. De longe. Oi? Meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Ah, Esses dias eu vi um olá, vídeo muito Thiago. estranho na internet. O vídeo tentava comparar qual espada era melhor. Certo. Katana ou espada longa europeia. Aham. Aviso, cenas perturbadoras a seguir. Ok. Depois de ver esse vídeo eu fiquei bem... magoado. Porque quem estuda o assunto sabe que esses testes de TV por assinatura são sempre um grande cocô. Coloca as espadas para cortar uns gelos, umas maçãs, banana, e a espada que cortou melhor é simplesmente a melhor espada de todo o universo. Parece até aqueles comerciais velhos do Polishop. Tua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. Você não sabe se a qualidade das lâminas é igual, se foi afiada da mesma forma, se a habilidade da pessoa que está usando a arma é boa. Enfim, tem tantas variáveis nesses testes que é simplesmente impossível saber se eles foram feitos direito. E para piorar mais ainda a situação, vem aqueles jogos legais pra caramba de samurais cortando tudo que aparece pela frente. Aí vira bagunça, todo mundo querendo provar que sua espada é melhor do que a outra. E como eu não vi ainda nenhum vídeo em português sobre esse assunto, eu resolvi fazer um vídeo dando a minha visão sobre ele. Então vou analisar com vocês as características técnicas das espadas e tudo que elas podiam fornecer para os seus guerreiros. E para mim é isso e só isso que determina qual espada era melhor na sua época. Porque cortar frutas só prova que uma espada é boa para cortar fruta. E por falar em frutas, você me pergunta: Thiago, comparar uma katana com uma espada longa europeia não é a mesma coisa que comparar uma banana com uma maçã? Aí eu te respondo: não sei por que você diria isso. Katanas e espadas longas europeias são ambas espadas longas que surgiram no mesmo período, se tornaram as principais lâminas de suas culturas e ainda se enfrentaram no campo de batalha. Então dá para comparar sim, relaxa. Agora, quer saber o que é incomparável na Idade Média? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Então, obrigado. Vou me inscrever aqui. Gostei do canal do cara já, vou me inscrever. 1. Fabricação em material. Certo. Essa é uma das áreas mais problemáticas para a gente fazer a comparação, mas ela é necessária. Quem gosta da katana diz que a forma como ela era feita lá no Japão era de um método extremamente engenhoso, quase um negócio mágico. Já quem gosta das espadas longas europeias diz que as suas forjas e os seus ferreiros eram verdadeiros especialistas na arte de manipular o aço. E que por isso então as espadas longas eram muito mais resistentes e fortes do que a katana. Só que a verdade é que os dois argumentos são extremamente fracos. Ambas as técnicas e os materiais usados que estavam disponíveis para cada um dos povos eram extremamente engenhosos e técnicos. Por um lado, a katana era mais dura e rígida, mas ao mesmo tempo ela sofria mais danos no campo de batalha. Já as espadas longas europeias eram mais flexíveis e sofriam menos danos do que as katanas. Com então, certeza. no quesito de fato, eu tenho uma espada longa. Fica lá na sala. Europeia. Essa mesma aí que tá falando aí, desse mesmo período. E é realmente, você pode pegar a lâmina dela e fazer assim. A katana nem mexe. E qualidade do metal usado, não dá pra gente dizer que uma era melhor do que a outra. Ambas eram extremamente bem feitas, eram obras de arte. Então temos um empate aí. Na fabricação e no desenvolvimento do seu metal, espadas longas europeias e katanas são iguais. Por isso, com as katanas, a gente pode dizer que aconteceram 5 variações significativas. Tamanho da empunhadura, tamanho da espada, tamanho da profundidade da espada, afunilamento distal e seu nível de curva. Talvez você queira argumentar que tem outras variações também, como por exemplo na tsuba. Só que foram variações tão pequenas e tão insignificantes que não pode entrar numa comparação. A tsuba é pequena e ela sempre vai ser pequena. E no caso do tamanho das lâminas da katana, existe um limite claro que elas não podem ultrapassar. Historicamente, elas não passavam de 70 centímetros de lâmina. Porque se ela passasse disso, ela virava outra espada. A Nodachi, que tinha 90 centímetros ou mais de lâmina, mas que pelo seu tamanho e peso acabou não se tornando uma espada muito popular no Japão. Ou seja, aplicando todas essas variações que a gente viu antes, que não são muitas, a katana vai continuar concentrada em apenas uma coisa: cortar. Então, com as katanas nós temos 5 variações significativas. Com as espadas longas europeias nós temos
11. E eu vou mostrar para vocês aqui com essa réplica. Tamanho da empunhadura, tamanho da guarda. Tipo da guarda, tipo do pomo. Tamanho do pomo, tamanho da lâmina. Largura da lâmina, afunilamento do perfil. Afunilamento distal, geometria inferior da lâmina e finura da ponta. 11 variações significativas na espada longa europeia. No caso da espada longa O homem europeia, entendido a lâmina mesmo, pode chegar rapaz. até 1,10 m de comprimento. E no caso da katana, como eu já disse antes, Muito ela não passa de técnico. 70 centímetros. Podendo aumentar ainda mais se a gente considerar, por exemplo, as Great Swords, podendo chegar até 1,40 m ou 1,50 m de lâmina. Ou seja, independentemente do tamanho da espada longa europeia, ela vai continuar sendo uma espada longa europeia. Já a katana, a partir de 80 centímetros, ela não é mais uma katana. Ela se transforma em uma nodate. Outra variação que Não, muda peraí. completamente. Peraí, ué. A espada longa também não. Aí se ela passar de um certo tamanho, ela vira uma two-hand, não? Aí ela vira Great Sword mesmo, ó. É o nome dela, espada grande. Ela deixa de ser espada longa. A espada longa, teoricamente, é pra uma mão e escudo, ou uma mão e cavalo. É isso que ele acabou de falar? Eu viajei? Ué. O uso da espada longa europeia é o seu tipo de ponta, que ela pode ser mais larga, como essa aqui, ou pode Viajei? ser muito mais fina, Viajei? transformando completamente o uso dela. Em outras palavras, ela deixa de ser primariamente uma Viajei, espada desculpa, de então. corte e passa a ser uma espada de perfuração. E isso não acontece com a Então, katana. desculpa. Ela é uma Não espada viajei? de corte e vai continuar sendo uma espada de corte. E pode acreditar, essas variações poderiam mudar completamente o resultado dentro do campo de batalha. Então, no quesito variação, a espada longa europeia ganha fácil da katana. Round 3. Combate. E o primeiro item dentro do combate é corte. E falando em corte, existe um senso comum universal que a katana é a melhor espada de corte que existe no universo. Mas como Na verdade, é a que a gente tiver mais afiada, né? Até facão. eu posso dizer a verdade sem magoar sentimentos? Isso é coisa de fanboy de samurai. E, historicamente não teve evidência nenhuma de que elas Ué. Eu tive Ô, é que verdade, acreditar até nos facão, turcos, ué. japoneses, Depende de quem italianos, tiver que falam afiado, menos porra. igualzinho a elas. Mas em relação às espadas longas europeias, a katana tem uma vantagem mesmo em relação ao corte. Talvez pela grossura da espada, ela... consegue virar afunilando com muito mais precisão. A do que grossura espada e vai de só pra um ladinho Enquanto a espada fino. de dois gumes tem do centro para baixo e do centro para cima para afunilar, a katana tem toda a parte de cima para baixo para completar o afunilamento. Isso torna o corte da katana mais preciso. Mas a briga não acabou ainda não. Tem outro detalhe importante que tem que ser levado em consideração em relação às espadas longas. A katana tem apenas um gume, então no campo de batalha ela poderia ser muito mais facilmente danificada que uma espada longa europeia. Se um lado da espada longa europeia fosse danificado, ela tinha o outro para ser usado. Se o lado da katana fosse danificado, não tinha mais o que fazer em relação à espada. Sem si, o Samurai X venceu todo mundo com o lado errado da espada, seu bosta. Você não conheceu o Rurouni Kenshin, não? Era praticamente uma espada morta. Sabe de então, nada. embora a katana seja mais afiada, ela tem a desvantagem de ter apenas um gume. A espada europeia tem a vantagem de ter dois. Se um danifica, o outro pode ser usado. Então a katana tem um corte melhor, mas a espada longa europeia tem dois gumes. Então no quesito corte nós temos um empate. Segundo item de Não, aí puxou saco, aí puxou saco. Aí ele puxou saco da espada longa aqui, ele puxou saco aqui, puxou saco aqui. Aí não, empate ficou puxado, empate ficou puxado. Ele tá falando de corte, ele não tá falando de utilidade na batalha. Realmente na utilidade na batalha a espada longa vai ser melhor, porque se quebrar um lado, se fuder um lado, se um lado tiver ruim, você dá ali no outro. E você pode bater pra um lado e pro outro, e virar a espada e bater pra trás. Beleza, mas isso é a manobrabilidade da espada. Falando única e simplesmente de corte, a katana pode vencer realmente por conta da questão da grossura da lâmina ser cortada só pra um lado. Não é fanboyismo aqui. É o que eu falei, até facão pode ser mais afiado com a porra de uma katana. Mas facão é a mesma ideia de katana, porra. Só vai afiar pra um lado, aí. perfuração. Como eu disse antes, a katana é uma excelente espada de corte, mas ela também pode ser muito bem usada para perfuração. Ela é uma lâmina bem rígida e bem resistente. Mas contra uma armadura de placa europeia, o dano que ela é capaz de causar é muito pequeno. Contra outros samurais,
a katana é excepcional. Fato. Poderia cortar membros com muita facilidade e poderia perfurar as armaduras dos próprios samurais. Só que a perfuração da katana contra um cavaleiro em armadura de placa europeia não teria muito resultado. E sabe por quê? Por causa da ponta. A curvatura da katana não é tão acentuada, então quando ela entra em contato com uma armadura, o peso é mais distribuído, a energia é mais distribuída e faz com que ela não seja tão potente na hora de perfurar a armadura. Por quê? Não, Já não no caso da entendi. espada longa... Não entendi. Não entendi essa aqui, não. Por quê? Ponta de katana é uma pontinha do caralho, velho. Tipo, pior que é tipo flecha, ué. Flecha em armadura entra que nem um cocô. Europeia, ela tem a ponta mais afinada e existem espadas que têm a ponta ainda mais fina. Então ela não só atravessa a armadura de placa, quanto ela atravessa a cota de malha e atravessa o jaquetão que o cavaleiro usa por baixo. Então mesmo que a katana fosse capaz de atravessar uma armadura de placa europeia, ela ainda assim pararia na cota de malha por causa da curvatura da sua ponta. E no caso da ponta de uma espada... Ah, entendi, é verdade. Porque aí ela vai agarrar aqui e a outra entra... Aham. É igual flecha. Entendi. Aí, agora eu entendi. europeia fina, toda a energia é sempre concentrada em apenas um ponto e ela é sim capaz de atravessar cotas de malha. Mas aí teria que ser uma espada longa estilo adaguinha dessa aí, né? Porque a maioria, a ponta é arredondada. A maioria você matava o cara dentro da armadura na A espada paulada. longa é definitivamente muito superior à katana. Próximo quesito, empunhadura. Dá uma olhada na empunhadura das duas espadas e me diz o que... Nesse ponto, aí acabou. A espada longa já ganhou de longe aqui, porra. A espada longa já ganhou de longe. Não vai ter nem como. Porque se ele vai jogar com a ideia de ficar transformando a espada longa daqui pra ali, que ele explicou no começo, aí é gameplay, né? Agora, mais comunzona mesmo... a espada longa tem que a katana não tem? Se você disse quase tudo, você tá certo. Tecnicamente, a empunhadura e a guarda da katana mal conseguiam proteger o samurai. Além disso, a empunhadura não servia para ataque. Era usada apenas para segurar a espada de fato. Agora, no caso das espadas longas europeias, a empunhadura também poderia ser uma arma mortal nas mãos dos cavaleiros. E existiam técnicas que eram usadas na época que ensinavam isso como aí eles não tem deveriam nem agir como. nesses casos. E uma das técnicas mais conhecidas era chamada de Mordal, que nós chamamos carinhosamente em português de golpe assassino. Se você tivesse uma espada lutando contra cavaleiros de placa, a sua lâmina não ia adiantar de nada. E aí essa técnica Mordal servia para isso. Os cavaleiros seguravam a lâmina e atacavam principalmente com a guarda. E funcionava. Mas não deu empate no corte? Como é que vai segurar na lâmina? Pera aí, meu irmão. Você tá doido? Segura na lâmina de uma katana pra você ver. Mas é o que eu falei, é verdade, velho. Porra, é verdade isso aí. Isso aí que ele tá falando é a mais da true, velho. Espada longa, normalmente, a espada comum usada... É isso que eu tô falando. Ele tinha que pegar uma versão popular da katana e uma versão popular da espada longa e comparar as duas. E não comparar o mar de variações que a Europa tinha de espadas longas e o pingo de ouro Achei que o Japão errado tinha. A comparação, os samurais usavam armaduras de papel ou compósito para ter agilidade, a katana é feita para perfurar esse tipo de armadura. Bom, pera aí, não era de papel também não, era de couro e tal, tinha umas coisinhas de madeira, podia até ter metal em alguns samurais, mas... Pera aí. O que eu quero dizer é, realmente, em geral, a espada longa, vamos colocar ali... Porra, 1.300, 1.200, a espada longa, normal, comum, do povo. A chinela havaiana das espadas. Porque se você quiser falar, não, mas existe o Crocs, existe o Raider, existe o chinela havaiana. Não, peraí, meu. A comunzona mesmo e coisa e trem, ela praticamente não tinha corte. Era pra você macetar. Era literalmente pra macetar. É furar e macetar. Verdadeiro martelo de guerra. Então é incomparável o poder da empunhadura europeia com a da katana. Com certeza. A espada longa europeia vence no quesito combate. Então no duelo das espadas nós tivemos a seguinte pontuação. Fabricação e material, empate. Variações de espada, espada longa. Combate, espada longa. Tá, essas aqui concordo até aqui. Então deixando todo o romantismo de lado e analisando apenas a parte técnica das espadas, é óbvio que a espada longa europeia era muito superior do que a katana.
tanto em defesa quanto em ataque, provando ser uma arma muito mais versátil na mão dos cavaleiros. É claro que a habilidade dos guerreiros também contava muito, só que esse é outro debate. Comparando apenas as duas espadas e as características delas, não tem outro resultado. A espada longa é superior à katana. Ok. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Eu concordo com o final, mas ele deu umas puxadas ali, ele deu umas pesadas, não deu? Não, foi clubista pra caralho. Cheirinho de fanboy ladrão, ele é fanboy de espada longa, porque, ok, a gente concorda que eu acho que a espada longa é melhor. Com certeza, pra você matar gente, é melhor. O Sr. K teria um ataque vendo esse vídeo. Mas algumas coisas não tem como. A katana... Eu não sei não, viu? Eu não sei, eu nunca fiz o teste não. Mas tem algum lugar que tem o teste. Mas eu acho que com a katana atravessa uma malha. Se não for muito encurvada realmente. Mas eu acho que ela atravessa uma cota de malha também. Porque a ponta dela é muito fininha, velho. E é muito afiadinha. Mostra a sua espada longa, Zé. Ah, a minha é pingo de ouro. Cadê? Deixa eu lá pegar ela. Lá na sala, pera aí que eu já pego uma água então, pera aí. Típica europeia, pomo gigantesco. Meu amigo, se você bater com isso aqui de jeito, você mata o cara 3 vezes mais que a hora que você bater com a lâmina. Se você bater com isso aqui, vocês não têm ideia do peso dessa peste aqui. Essa porra é pesada, mas é pesada. Não tem isso que eu tô falando, não tem fio. E aqui, a pontinha dessa aqui, ó, é bem pingo de ouro. Isso aqui, meu amigo, entra que entra fudendo, velho. A ponta daquela lá é muito pior, ó. Olha, tá vendo? Essa aqui é muito mais redondinha, ó. Olha lá. Essa é a do ladrão. Essa eu tô deixando pro ladrão agora que eu tenho a chama do oeste, né? Ah, a katana é panga, velho. E essa aqui tem curvatura, né? Aqui, ó. A curva dessa aqui é muito grande, mas tinha umas que era mais reta. Mas, ó. Tá vendo? A curva dessa aqui é muito grandinha. Tem. Mas... ó a curvatura. Mas isso aqui, meu... Olha o tamanhozinho disso aqui. Olha um dedo do lado disso aqui. Isso aqui entra, meu amigo. Isso aqui entra. E até forçar a curvatura aqui, na hora que você der uma estoqueada num sujeito com um trem desse aqui... Pingo! Tenho minhas dúvidas. Não atravessa uma rota de malha.